Olá, eu sou Ricardo Dagnino, eu sou geógrafo, sou doutor em demografia e pesquisador de pós-doutorado em análises espaciais na Universidade Estadual de Campinas. E agradeço o convite do primeiro simpósio brasileiro online de gestão urbana, que me fez o convite para falar sobre participação popular e direito à cidade, onde eu vou poder falar um pouco desse assunto na minha apresentação, dando alguns exemplos de participação popular através de diagnósticos participativos, especialmente mapeamento participativo. Espero que vocês gostem. Então eu inicio a apresentação. Direito à cidade, participação e mapeamento, já colocando a questão do conceito de direito à cidade, que foi um termo criado pelo filósofo francês Henri Lefebvre, no seu livro, publicado alguns meses antes de explodir as manifestações de maio de 1968 na França, onde o autor coloca algumas de suas principais ideias sobre a urbanização, onde ele diz, por exemplo, que o futuro da humanidade não se encontra nem no cosmos, nem no povo, nem na produção, mas sim na sociedade urbana. O direito à cidade, para esse autor, seria uma forma superior de direitos. Seria o direito à vida urbana, transformada e renovada, onde a sociedade tem o poder de transformar e renovar a cidade e a sua própria vida. E também contempla outros direitos, como o direito à liberdade, o direito à participação e o direito à apropriação. No mundo, a obra do Henri Lefebvre, especialmente esse livro, teve muita influência, foi traduzido para várias línguas e influenciou gerações de cientistas sociais, arquitetos, urbanistas, geógrafos em diversos países. Então aqui algumas das capas das traduções. No Brasil, o direito à cidade ganhou também várias edições. A mais antiga, essa que aparece agora, ela foi traduzida para o português em 1969, um ano depois de ser lançado o livro em francês. E a expressão foi incorporada ao vernáculo brasileiro, principalmente vinculada por militantes politicamente situados à esquerda. Essa foi a ideia do Rovard. Com o tempo, o debate proposto por Lefebvre foi contornado, até mesmo submetido a simplificações que descaracterizaram o termo. Contudo, o uso da expressão se afirmou e uma das suas acepções atualmente mais difundidas a relaciona a três questões principais. Seria o exercício pleno da cidadania, a gestão democrática da cidade e a função social da propriedade. O direito à cidade ganhou um arcabouço legal no Brasil com a aprovação do Estatuto da Cidade, que foi uma lei, a lei número 257, de 10 de julho de 2001, que foi aprovada depois de 12 anos de tramitação e regulamenta dois artigos muito importantes da Constituição Federal, que é o artigo 182 e 183, que trata de política urbana, e oferece aos governos municipais e aos movimentos sociais um conjunto expressivo de instrumentos políticos para a gestão da cidade. As principais inovações contidas no Estatuto situam-se em três campos. Segundo Raquel Ronick, no campo da urbanização, nós temos novos instrumentos de natureza urbanística voltados para induzir, mais do que normatizar, as formas de uso e ocupação do solo. No campo da regularização fundiária, temos a ampliação das possibilidades de regularização das posses urbanas, até hoje situadas na ambígua fronteira entre o legal e o ilegal. E a participação, que seria uma nova estratégia de gestão que incorpora a ideia de participação direta do cidadão em processos decisórios sobre o destino da cidade.
Em termos de participação, o Estatuto da Cidade, ele é um marco. Na verdade, ele está dentro, já vou falar a seguir, ele está dentro do que se chama de processo de alargamento da democracia, ligado ao surgimento da nova cidadania, que é a Constituição de 1988, que consagrou o princípio da participação da sociedade civil, segundo Evelina Dagny. O Estatuto da Cidade, ele regulamenta os artigos da Constituição referentes à política urbana e pode ser entendido no âmbito dessa nova cidadania. Explicando um pouco melhor, a nova cidadania, uma cidadania ampliada, ela começou a ser formulada pelos movimentos sociais que se organizaram no Brasil no final da década de 1970 e ao longo dos anos 80, em torno de demandas de acesso aos equipamentos urbanos, como moradia, água, luz, transporte, educação, saúde, etc. E também questões como gênero, raça, etnia e outros. Dessa forma, isso permite a gente entender que a participação está presente tanto na origem como no destino do Estatuto da Cidade. Então, em relação à origem, a gente pode destacar que a aprovação do Estatuto da Cidade resulta de uma mobilização nacional em torno de uma demanda popular, de uma emenda popular, apresentada pelo Movimento Nacional de Reforma Urbana e apoiada por muitas assinaturas. Em relação ao destino, ao fim que se propõe, né, o Estatuto incorpora o que existe de mais vivo e vibrante no desenvolvimento da nossa democracia, segundo Hegel Honig, que é a participação direta e universal dos cidadãos nos processos decisórios. Então, o que a gente tem com o direito à cidade, a Constituição de 88 e o Estatuto da Cidade é um caminho avançando na participação. Então, nós temos o direito à cidade, que junto com isso nós temos a luta por melhores condições de vida nas cidades, também o direito a ter direitos na cidade, a Constituição de 88, que garante a redemocratização no Brasil e a nova cidadania, e o Estatuto da Cidade, em 2001, que garante aí uma gestão democrática da cidade, planejamento participativo, audiências públicas, plebiscitos, referendos e orçamentos participativos como ferramentas para essa gestão e esse planejamento. Mas dentro dos métodos participativos, nós temos aí que o processo de redemocratização e ampliação dos canais criam demandas por maior participação. E isso, segundo John Sidenstricker Neto, a experiência brasileira mostra que existem muitos exemplos ricos de planejamento participativo e ampliação das esferas democráticas em diversas áreas, como comitê de bacia, saúde e meio ambiente. E nesse contexto existe a necessidade de se buscar então novos instrumentos para coleta e tratamento de dados, com o intuito de informar os modelos teóricos e subsidiar o processo de tomada de decisão. Nesse sentido, o mapeamento participativo constitui um instrumento poderoso nessa direção da democratização. Mas o que é, então, o mapeamento participativo? Segundo o nosso ponto de vista, trata-se de um processo de elaboração de mapas baseado na participação das pessoas, que normalmente não são chamadas para colaborar na identificação de aspectos ambientais relevantes, não são convocadas para fazer nenhum tipo de mapeamento, cartografia. Nesse processo de mapeamento, destacam-se pontos como, por exemplo, a percepção. Nesse sentido, os mapas traduzem a percepção de aspectos ambientais que variam desde riscos e problemas ambientais até atrativos ambientais, como florestas, parques, museus. A democracia é um ponto que se destaca, de modo que a forma como são definidos os riscos, as vulnerabilidades, os atrativos, né, esses conceitos, são abertos e democráticos o mais possível para que todos possam ter suas noções contempladas no processo de mapeamento. E o respeito é um ponto que se destaca porque trata-se de estimular a maneira como que cada um dos participantes compreende cada um desses aspectos.
Quem faz mapeamento participativo? Bom, os mapeadores são pessoas comuns, convidadas de maneira aberta e pública, não privilegiando os cientistas, que usualmente são os fazedores de mapas. Então podem ser convidados moradores de uma área, um local, um bairro onde existem problemas ambientais, pessoas que habitam as proximidades de uma área de preservação, ou comunidade escolar interessada em mapear as potencialidades ou os problemas no entorno da sua escola. Em resumo, o mapeamento participativo ele é legal, juridicamente falando, ele é científico e ele é socialmente inclusivo. Ele é tudo isso junto. Por que ele é legal? Porque a participação da população, como a gente já viu, principalmente na elaboração das políticas públicas, na gestão territorial, ela é garantida pelo Estatuto das Cidades. E, por exemplo, o artigo 2 defende a gestão democrática por meio da participação da população em diversas etapas da formação das políticas urbanas. Etapas de formulação, execução, acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. O artigo 40 diz que no processo de elaboração do plano diretor deve ser garantida a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população. O mapeamento participativo é científico. Eles possuem pressupostos epistemológicos, métodos, técnicas de trabalho e existem muitos trabalhos acadêmicos, teses, dissertações, artigos que têm sido escritos, publicados utilizando o mapeamento participativo, mostrando a sua validade científica. O mapeamento participativo também é inclusivo, porque a pesquisa participativa ela não se restringe à presença de uma população envolvida em determinado problema. A participação ela contribui ativamente para o empoderamento da população e promove uma troca de saberes entre os pesquisadores e a comunidade que fazem parte, participam do mapeamento. Como diz a Costa, para além dos limites da comunidade, o plano ganha em legitimidade, tendo maiores probabilidades de ser adotado por órgãos governamentais e apoiados por organizações não governamentais, quando ele é feito de forma participativa. Os aspectos gerais relativos ao mapeamento ambiental participativo refere-se aos objetivos, em primeiro lugar, que são, entre eles, mapear os aspectos ambientais percebidos pela população que participa do projeto, sendo que o público-alvo são essas populações de risco, mas também os pesquisadores e os gestores de políticas que atuam na área. Dentre os métodos, técnicas e pressupostos estão a participação popular, a percepção, a liberdade criativa e a alfabetização geocartográfica. E os resultados esperados dessas atividades de mapeamento participativo são captar e respeitar as diferentes visões de mundo da população, colaborar com a elaboração e implementação de políticas públicas também. O modelo básico de aplicação e desenvolvimento de um mapeamento ambiental é dividido em 3 partes. Antes de começar o mapeamento, propriamente, é definida a área e o público-alvo. Em segundo lugar, é escolhido o local para reunir a população e elaborar os mapas base para fazer essa reunião, ou essa assembleia, ou esse encontro, essa audiência da população. Durante a etapa de mapeamento, são 2 etapas que ocorrem durante, esquematicamente dividido, né? São 4 e 5, ponto 4 e 5, adotar símbolos e legendas para alfabetização geocartográfica e estimular o mapeamento através de uma dinâmica de grupo com intermediadores e monitores. E depois do mapeamento feito, uma etapa de compilação e tratamento de dados e, por último, uma apresentação dos dados através de um mapa final, uma devolutiva para a população. Então, em primeiro lugar, a preparação e convocação das reuniões públicas de mapeamento, alguns exemplos estão aqui, né, são cartazes onde já fica claro que as pessoas estão sendo convidadas para fazer uma atividade com mapas, onde elas vão poder
rabiscar esse mapa com caneta, com lápis de cor, apontando as questões que me interessam, que podem me interessar. Elaborado o mapa base, então aqui um exemplo de mapa base, onde nós temos a hidrografia em azul, o arruamento em tons mais escuros, e o limite da bacia hidrográfica, no caso foi onde, esse caso aqui, que foi em Campinas, uma bacia hidrográfica de Campinas, que precisou se definir a bacia para ficar mais fácil de visualizar os aspectos ambientais relevantes. Então, as etapas da reunião pública de mapeamento, o mapeamento propriamente dito, nós temos a alfabetização geocartográfica, que é um processo que estimula a capacidade de leitura e abstração dos fatos geográficos presentes no mapa base. E aí a gente vê uma foto, um cidadão apontando um problema no mapa e colocando as suas opiniões, as suas percepções. E são desenhados pontos de referência nas áreas mais conhecidas com o intuito de contribuir nesse processo de alfabetização. Lembrando que cada pessoa tem uma percepção diferente e tem um entendimento diferente dos mapas, se georreferencia de forma diferenciada. Então isso tudo tem que ser respeitado, os ritmos, né? E o processo também promove a familiarização dos participantes com o ambiente no qual estão inseridos, porque muita gente não sabe, não conhece a totalidade do bairro ou da localidade onde estão estudando. Então, um conhecimento complementa o outro. Durante o mapeamento, no caso de um exemplo aqui que eu estou dando, que é o mapeamento de riscos, o mapeamento propriamente dito, ele valoriza as experiências vivenciadas, a percepção ambiental e a memória coletiva. Então, aqui, na verdade, é um exemplo da tese do Salvador Carpe Júnior, de 2001, e com canetas e lápis os participantes vão indicando no mapa base todos os alvos que interessam. Então aqui uma outra foto do relatório do projeto. Então no mapeamento de riscos, cada tipo de tema tem um ícone, com uma cor própria, um símbolo próprio. Esses são alguns exemplos. Ar é um triângulo amarelo, água um quadrado azul, e por aí vai, para identificar na etapa de mapeamento ali, né, para ficar mais fácil e mais divertido também. E acompanha isso uma tabela, onde esses números que estão no mapa, eles têm uma entrada e é relatado o que está acontecendo nesses lugares, o tipo de risco, quem que é afetado e a localização dele. Depois da reunião de mapeamento, a equipe se reúne e inicia um processo de digitalização e tabulação dos resultados com utilização de sistema de informação geográfica. E aqui são algumas fotos desse processo de Campinas, do mapeamento de Campinas. Então, esse é o primeiro mapa, cru, né, um mapa que sai da reunião de mapeamento. E aqui já é um mapa processado, né, só com as questões ligadas à água, por exemplo. Então, aqui um outro exemplo das questões de vegetação e animais. Aqui uma sobreposição de todos os riscos em ambiente de sistema de informação geográfica. E veja, é impossível perceber e notar as diferenças. Então, para isso, a gente criou também uma legenda, uma forma de representação que sintetiza todas essas situações de risco, né? Porque nós temos que lembrar que são situações de risco, não são áreas de risco, não são pontos de risco, são situações. As situações podem ser mapeadas em área, em pontos ou em linhas, né? Então, essa é uma forma de representar, está na dissertação de mestrado, Ricardo Agnino, e depois, no final, a gente faz, então, uma reunião de apresentação dos resultados, apresentação pública dos dados, preferencialmente no mesmo local onde foi feita a reunião de mapeamento. Então, aqui estão alguns cartazes, né? E para a reunião devem ser convocados gestores públicos com atuação na região e também sobre os assuntos tratados. Então, pesquisadores, gestores são convidados. E também, preferencialmente, as mesmas pessoas que participaram da primeira etapa. Alguns números referentes a esse mapeamento, que foi feito em Campinas, são interessantes de destacar. Foram 5 reuniões públicas realizadas em diferentes locais da bacia hidrográfica. Contou com 251 participantes. E
foram mapeadas 665 situações de risco, que, distribuídas percentualmente aqui, a gente percebe que 24% dessas 675 são questões, situações de risco ligadas à vulnerabilidade social, 21% ligadas à água, 17% plantas e animais, 15% resíduos, 14% ar e 9% ligados ao solo. Isso é um relatório elaborado, organizado pelo Salvador Cato Júnior. E no projeto Anhumas, que esse projeto foi realizado em Campinas, como devolutiva, nós também tivemos uma página hospedada no site do Instituto Agronômico de Campinas, e uma instituição de pesquisa estadual. E temos essa página, que o exemplo está aí, e no ícone mapas, por exemplo, a gente percebe, a gente tem lá uma série de mapas que foram produzidos com base nesse levantamento participativo. Nós temos também os relatórios, tem uma série de coisas, de informações interessantes no site, e eu destaco aqui alguns mapas, né, o mapa relativo aos riscos do ar, né, as situações relacionadas aos riscos do ar, e animais e vegetação, à direita. Então, só para ter uma noção. E o problema é que quando a gente analisa risco por risco, se sobreposto, fica muito poluído, a gente não consegue perceber. Então a gente diferencia e criou uma outra forma de representação também, e através de regiões de risco, vamos chamar assim, que também está num outro produto de devolutiva, que é o Atlas Socioambiental, que também está hospedado no site do Instituto Agronômico de Campinas, que foi um dos institutos que organizou, que coordenou, né, a coordenadora do projeto era vinculada ao Instituto Agronômico, a Roseli Torres. E no site, então, nós temos o Atlas, aqui está a capa do Atlas, né? E nós criamos essa forma de cartografia de síntese, onde agrupamos os riscos em regiões. Né? Então, aqui há um exemplo da legenda, né? Uma forma de tentar unificar a visualização desses riscos todos para facilitar a política pública relacionada a eles, porque a gente sabe que o usuário final desses levantamentos participativos deve ser a população e as políticas públicas, né? Então, para movimentos sociais, é muito importante que eles se reconheçam e saibam qual é o bairro que eles vivem e aonde está acontecendo um determinado risco que afeta o seu vizinho, né? Então, para isso é muito importante criar essas outras formas de representação mais regionais, vamos dizer. Aqui estão as principais referências que eu usei nessa apresentação. E o que eu procurei mostrar aqui foi como se articula o direito à cidade, a participação e o mapeamento, no caso o mapeamento participativo, o diagnóstico participativo, no âmbito dessa noção de direito à cidade, democracia e participação. Então, obrigado pela atenção e até uma próxima.